Você já parou para pensar que os acontecimentos parecem estar dando sinais de que uma crise de dimensão global está por vir? A sensação é que, ao olharmos para o horizonte, o que encontramos é uma névoa. É como se até a esperança estivesse do lado de cá, inconformada com o que vê. Também, com certa razão, já que nesse início do século XXI a humanidade passou a viver uma realidade completamente diferente e distante daquela em que vivia há 20 ou 30 anos atrás. Sim, meus amigos, tudo mudou. E continua mudando, e não tem data para cessar. Para chegarmos ao que está acontecendo hoje em dia na economia global, inclusive, com seu dinheiro, é preciso recorrermos para a metade do século XX, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Após os traumas da primeira metade do século XX, marcados por crises econômicas globais e a incapacidade do modelo liberal de lidar com as mudanças, os países começaram a buscar formas de evitar novos colapsos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial se aproximando e a vitória dos aliados no horizonte, representantes de 44 nações se reuniram em julho de 44 na cidade de Bretton Woods, Estados Unidos. O objetivo era criar um sistema econômico internacional que promovesse estabilidade e cooperação entre as principais economias do mundo. Dessa conferência surgiram algumas mudanças importantes. As moedas dos países passaram a ter seus valores atrelados ao dólar, enquanto o dólar foi fixado em relação ao ouro. Além disso, foram criadas instituições globais para ajudar na reconstrução econômica e no gerenciamento financeiro, como o Banco Mundial, na época chamado Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, e o Fundo Monetário Internacional, o FMI, o mesmo que vive emprestando dinheiro para países em fase de crescimento. O sistema de Bretton Woods foi o primeiro a estabelecer regras negociadas para as relações econômicas entre países independentes, com o objetivo de evitar crises e fomentar a colaboração. Outro passo significativo nesse esforço foi a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1945, para promover a paz e a cooperação internacional em diversas áreas. Essas mudanças ajudaram a moldar o cenário econômico do pós-guerra, buscando um equilíbrio entre crescimento e estabilidade global. Desde então, o sistema econômico global, mesmo passando por barrancos, solavancos e até tendo enfrentado sérias turbulências, atravessou a Guerra Fria. Levantou e derrubou governos, viu a União Soviética abrir suas cortinas e se tornar a temida Rússia de hoje. Presenciou a queda de ditadores, superou e ao mesmo tempo financiou o terrorismo e hora nenhuma sucumbiu às pressões do sistema comunista. Mas agora, no início da segunda década do século XXI, toda aquela força mostrada pelo que conhecemos como dinheiro parece estar perdendo musculatura. A história do dinheiro é interessante. Nem sempre ele foi feito de papel. A epopeia do dinheiro reflete a evolução das necessidades humanas e da sociedade, desde os primeiros sistemas de troca até o dinheiro digital moderno. No início das civilizações, as pessoas praticavam o escambo, ou seja, a troca direta de bens e serviços. Por exemplo, um agricultor podia trocar grãos por ferramentas com um ferreiro. No entanto, o sistema era limitado, pois exigia uma coincidência de necessidades. As duas partes precisavam querer exatamente o que a outra oferecia. Para superar as limitações do escambo, as sociedades começaram a usar mercadorias de valor intrínseco como meio de troca. Esses dinheiros primitivos incluíam o sal, que inclusive deu origem à palavra salário, e também conchas, pedras preciosas, grãos e até gado. Esses itens eram usados porque tinham um valor prático ou simbólico, mas ainda eram difíceis de transportar e dividir. Aproximadamente em 700 a.C., começaram a surgir as primeiras moedas. A primeira moeda metálica que se tem conhecimento foi cunhada na região da Lídia, atual Turquia. Moedas feitas de metais preciosos como ouro, prata e cobre eram valiosas por conta do material e tinham um valor definido pelo governo. Elas eram duráveis, fáceis de transportar e dividir, tornando-se a base das economias por séculos. No século VII da nossa era, durante a dinastia Tang na China, surgiram os primeiros exemplos de papel-moeda. Por serem mais leves do que as moedas metálicas, facilitaram o comércio em larga escala.
No Ocidente, o uso do papel moeda se popularizou no século XVII, com bancos emitindo notas lastreadas por reservas de ouro e prata. Surgiu então o dinheiro fiduciário, que vale pelo que o governo declara, não pelo material em si. Esse sistema deu mais flexibilidade às economias, permitindo a emissão de dinheiro sem depender de ouro. Esse é o dinheiro ao qual estamos acostumados e que, eu não sei se você notou, está cada vez mais escasso nas carteiras e nos bolsos das pessoas. Nas décadas finais do século XX, os cartões de crédito revolucionaram as transações, eliminando a necessidade de dinheiro físico em muitos casos. Ao mesmo tempo, bancos e governos começaram a implementar sistemas de transferências eletrônicas. Os cartões, que também passaram a funcionar com um modo de débito, acabaram diminuindo o volume das carteiras, uma vez que não foi mais necessário andar com dinheiro em mãos. Porém, só para quem tem conta em algum banco e, até poucos anos atrás, abrir e manter uma conta em banco convencional não era algo tão agradável. Chegamos ao século XXI. Chegamos à era do dinheiro digital, das criptomoedas. Hoje, o dinheiro fica cada vez mais virtual. Sistemas de pagamento digital como PayPal, Pix e carteiras digitais permitem transações rápidas e de forma global. Além disso, surgiram as criptomoedas, como o Bitcoin, que não dependem de bancos ou governos, utilizando tecnologia blockchain para garantir segurança e descentralização. Com a digitalização em alta, o dinheiro físico pode se tornar obsoleto. Bancos centrais de vários países já exploram moedas digitais nacionais, as CBDCs. Enquanto novas tecnologias como a inteligência artificial e contratos inteligentes prometem transformar ainda mais a maneira como lidamos com o dinheiro. Essa jornada de conchas e gado até criptomoedas e blockchain mostra como a humanidade constantemente inova para atender às necessidades econômicas de cada época. E, ao contrário do que poderíamos pensar, veio se adaptando. Bom, pelo menos até agora. Mas por que até agora? As mudanças estão sendo rápidas e evidentes. O fim do dinheiro em metal e papel. Adeus às moedas e adeus também às notas impressas. Tudo a partir de agora será negociado via cartão, que também está com seus dias contados, mas principalmente via smartphones, computadores e o que mais inventarem com chips. Quem sabe, em pouco tempo, estaremos experimentando a nova modalidade de transportar um chip com todos os nossos dados, que é por meio do implante de microchips em nosso próprio corpo. Duvida? Bom, uma das empresas que tem trabalhado seriamente nesse setor é a Neuralink, que inclusive faz parte do rol da fábrica de capitais de Elon Musk, que já é dono da Tesla e também da Starlink. A Neuralink, que surgiu com um propósito de melhorar a vida dos cidadãos com chips, que poderão até mesmo fazer com que pessoas com alguma deficiência física recuperem grande parte de seus movimentos, por exemplo, deverá fornecer também chips de dados pessoais, uma espécie de uma mini carteira digital incrustada sob sua pele. Interessante, não é não? Esse implante tem o nome biohacking. Ainda segundo o mega empresário, por alterar, melhorar e expandir a capacidade biológica humana, esse tipo de tecnologia permitirá ao ser humano até controlar equipamentos eletrônicos sem interferir fisicamente. Isso é um avanço e tanto, até para a medicina. Mas se um chip poderá fazer tudo isso, imagine então no que será capaz em termos de ajudá-lo a realizar compras e tudo mais. Haverá o dia em que será completamente desnecessário você sair de casa com carteira de identidade, habilitação e cartões de crédito, pois tudo vai estar em você mesmo. Ok. Até agora o que vemos, na verdade, é uma grande conquista, mesmo que alguns achem que sermos obrigados a usar um microchip inserido no corpo seja uma tremenda de uma invasão de privacidade. E não deixa de ser. Aliás, isso já acontece de certa forma, quando deixamos informações pessoais nos diversos sites e redes sociais que usamos. Só não estamos com os chips instalados em nós mesmos, mas nos nossos celulares e computadores. Com toda essa mudança, tudo muda, correto? Bolsas de valores, bancos, financeiras e outras instituições ligadas ao dinheiro e à economia mudam. E, para dizer a verdade, a maior instituição investidora do mundo, a BlackRock, não tem visto isso com bons olhos.
E isso sim é preocupante. A BlackRock, para quem não sabe, é uma das maiores empresas de gestão de ativos no mundo, fundada em 1988 nos Estados Unidos. Ela administra investimentos para uma ampla gama de clientes que incluem governos, fundos de pensão, instituições financeiras, grandes corporações e investidores individuais. Seu foco é gerenciar e alocar recursos em diferentes mercados financeiros, como ações, títulos de renda fixa, imóveis e, mais recentemente, em setores como tecnologia e sustentabilidade. A empresa administra mais de 10 trilhões de dólares em ativos, segundo dados recentes de 2024, um montante que supera o PIB de muitos países. Devido ao tamanho dos ativos que controla, a BlackRock tem uma influência significativa nos mercados financeiros globais e nas empresas em que investe. Isso lhe dá poder para pressionar por mudanças em temas como governança corporativa, sustentabilidade e políticas ambientais. O fato é que os especialistas da BlackRock não estão gostando nada do cenário que está sendo apresentado. E ainda em janeiro de 2024, ela alertou sobre uma maior deterioração no cenário geopolítico dos mercados financeiros em 2024, acrescentando que os mercados de ativos não estão avaliando totalmente os riscos. Chegaram a prever que, ao invés de uma maior colaboração entre as nações, haveria uma competição ainda maior, menor cooperação e uma fragmentação geopolítica profunda. Segundo a BlackRock, os conflitos no Oriente Médio são um dos maiores responsáveis por quebrar a cadeia mercantil mundial, ao interromper o transporte marítimo destinado a este fim no Mar Vermelho, por exemplo, e fazer com que tome a sua rota no Canal de Suez. Isso faz com que os custos de transporte sejam maiores e, consequentemente, faz com que tudo fique mais caro e, gradualmente, alguns produtos se tornem inacessíveis. Um colapso financeiro mundial é um cenário extremo, mas possível, especialmente considerando a instabilidade causada por conflitos geopolíticos, como as guerras em Israel e na Ucrânia. A transição global para economias mais digitalizadas. Os impactos seriam profundos, particularmente para as classes média e baixa, que têm menos recursos para lidar com crises prolongadas, e isso é uma preocupação que a BlackRock tem demonstrado. Como impacto imediato, pode haver a desvalorização das moedas e a perda do poder de compra. A confiança no dinheiro tradicional poderia despencar, levando à hiperinflação, como já ocorreu em países como Venezuela e Zimbábue. O custo de bens essenciais como alimentos e combustíveis aumentaria drasticamente, afetando mais as classes média e baixa, que já gastam uma grande parte de renda nesses itens. O sistema bancário sofreria um colapso imediato. Bancos, especialmente os menores, poderiam falir e as pessoas perderiam o acesso imediato às suas economias. Isso afetaria especialmente as classes baixas, que têm pouca ou nenhuma alternativa de reserva financeira. A corrida aos bancos para sacar dinheiro físico ou digital seria inevitável, mas poucos conseguiriam. Desemprego generalizado também seria um dos cenários. Empresas, especialmente pequenas e médias, seriam as primeiras a sentir o impacto. Elas cortariam custos, resultando em demissões em massa. Trabalhos menos especializados seriam ainda mais precarizados, deixando milhões em situação de vulnerabilidade. A longo prazo, veríamos uma desigualdade social ainda maior, uma vez que os ricos poderiam proteger parte de suas riquezas investindo em ativos como ouro, imóveis e criptomoedas, enquanto as classes média e baixa perderiam boa parte do que possuem. Governos sob pressão poderiam aumentar os impostos sobre a classe média trabalhadora, agravando sua situação. Com os conflitos em andamento, como os de Israel e Ucrânia, as cadeias globais de suprimentos já fragilizadas, haveria falta de alimentos e medicamentos em muitas regiões. Isso levaria a mais fome e doenças. Países em desenvolvimento seriam os mais afetados, especialmente aqueles dependentes de importações para necessidades básicas. A transição para economias digitais e moedas digitais poderia tanto agravar quanto aliviar a situação, dependendo de como fosse gerida. Pensando positivamente, os governos poderiam emitir rapidamente dinheiro digital de emergência para ajudar os cidadãos, reduzindo a necessidade de imprimir papel moeda ou transportar valores físicos.
O lado negativo disso é que quem não tiver acesso à tecnologia, como smartphones ou internet, ficaria excluído da economia, aumentando ainda mais a desigualdade. Países com índices de pobreza mais altos é que sofreriam as maiores consequências. Sistemas financeiros totalmente digitais poderiam permitir aos governos impor restrições rígidas sobre como e onde o dinheiro pode ser usado, limitando liberdades individuais. Isso mesmo. É bem semelhante àquele sistema em que você não possui bens e os bens que usa são do governo. Você não pode vendê-los, mas pode perdê-los para o sistema, caso não cumpra com suas obrigações de cidadão. Um colapso financeiro mundial seria um evento devastador, mas os efeitos não seriam uniformes. As classes média e baixa, especialmente em países menos desenvolvidos, sofreriam de forma desproporcional. Preparação, políticas eficazes, solidariedade global seriam cruciais para minimizar os danos e preservar a dignidade humana. É por tudo isso que as preocupações da BlackRock em relação a um provável colapso financeiro têm sido levadas a sério por especialistas, por empresários e também pelos governos. Primeiro, porque estamos lidando com uma coisa que na verdade nunca foi real, que é o dinheiro, e que agora pode sumir de uma vez por todas de nossos bolsos e ficar restrito a um conjunto de bilhões ou trilhões de bits e bytes em discos rígidos dos computadores das grandes financeiras. O governo dos Estados Unidos, que agora está nas mãos de Donald Trump, novamente já se prepara para lidar e fazer boa parte de seus negócios em uma moeda que poucos têm compreensão e acesso: o Bitcoin. Como o próprio nome já diz, Bitcoin é uma moeda totalmente virtual, que não podemos ver e muito menos tocar, mas é altamente valiosa. Dizem que o governo dos Estados Unidos tem em sua posse 183 mil bitcoins. Pouco, né? Mas convertendo isso agora, no final de novembro de 2024, para dólares, dá algo em torno de 11,5 bilhões na cotação atual. Quanto você acha que o Brasil tem em bitcoins? Oficialmente nada. Porém, neste mês de novembro, foi apresentado um projeto na Câmara dos Deputados que tornaria realidade a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin, por parte do governo federal. A ideia é que a criptomoeda seja adotada como um ativo de reserva de valor, buscando proteger a economia nacional e as reservas brasileiras. Assim como o Brasil, outros países da América do Sul e Latina também vão se adaptando como podem, pois não podem ficar para trás na nova corrida econômica. A Europa, mesmo sob a pressão ainda maior que sofre com as ameaças vindas do leste europeu, entenda isso como Rússia, também tenta se adaptar, comprando seus primeiros lotes de criptomoedas. E você aí? Já tem seu primeiro Bitcoin em sua conta digital? Se não, vá começando a se preparar, pois o colapso do dólar e, consequentemente, das demais moedas é algo que já está em processo. É um processo lento, mas é gradual. E na atual conjuntura política econômica, e ainda sob a influência da incerteza das guerras que se pronunciam no Oriente Médio e no leste europeu, sabe-se lá quais outros eventos desta magnitude venham ocorrer. É bem provável que em poucas décadas o dinheiro como o conhecemos será coisa do passado. Estará com certeza nas páginas de algum livro de história e nos anais da economia. Todos digitais, claro. Até a próxima.